Olá, pessoal. Muito boa noite, meus caros alunos e minhas caras alunas, devidamente matriculados na disciplina Direito Penal 1. Igualmente, meu boa noite a todos os amigos e a todas as amigas internautas que nos acompanham através do YouTube, através do nosso canal no YouTube. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Direito Penal 1. Na presente aula, nós iremos tratar acerca das circunstâncias atenuantes, em especial, as circunstâncias atenuantes genéricas contidas no rol meramente exemplificativo do artigo 65 do Pátrio Estatuto Repressivo. A princípio, cumpre-nos perfazer uma conceituação do que vem a ser circunstâncias atenuantes. As circunstâncias atenuantes são dados acessórios que não integram o tipo penal, mas que a eles se agregam, abrandando, diminuindo, atenuando a sanção penal, tornando a sanção penal suscetível de um apenamento menos rigoroso por parte do aplicador da norma penal, por parte do juízo que irá aplicar a reprimenda. As circunstâncias às quais alude o artigo 65, elas são chamadas de atenuantes genéricas. Por quê? Porque se encontram previstas na parte geral do Código. E essas circunstâncias atenuantes, elas são circunstâncias legais. Por quê? Porque existe uma previsão legal acerca delas. E elas podem ser dotadas de natureza objetiva ou subjetiva. Como eu disse às senhoras e os senhores agora há pouco, essas circunstâncias elas não integram a estrutura tipológica, a estrutura do tipo penal, mas se agregam, se vinculam ao tipo, diminuindo a sanção penal, certo? É interessante a gente salientar um ponto bastante importante, que essas circunstâncias genéricas, essas atenuantes genéricas, às quais faz menção o artigo 65 do Código Penal, elas são denominadas, né, realmente de atenuantes genéricas, porque se encontram na parte geral do Código, mas é interessante que existem outras circunstâncias atenuantes que elas se encontram previstas na legislação extravagante, na legislação especial, certo? De toda sorte que circunstância atenuante será sempre aquela que atenuará a sanção penal, será aquela que vai diminuir o rigor da reprimenda, diminuir a sanção penal. Esse rol do artigo 65, cabe salientar, ele trata-se de um rol meramente exemplificativo. Por quê? Porque na sequência, no próprio artigo 66 do Código, existe a possibilidade, o Código consagra a possibilidade das chamadas atenuantes inominadas, certo? Outras atenuantes que não aquelas contidas no rol do artigo 65. É preciso salientar também que a aplicação dessas atenuantes, ela é de natureza compulsória, de natureza obrigatória. O magistrado, o juiz, dentro daquele exercício cognitivo da dosimetria penal, dentro daquele procedimento trifásico compreendido pela dosimetria penal, ele deverá sempre, na segunda fase da dosimetria, apreciar as eventuais circunstâncias agravantes e também as atenuantes. As atenuantes, elas são de aplicação compulsória porque elas são
elas se operam em favor do acusado, elas se operam em favor do réu e, portanto, elas, quando estiverem presentes, elas deverão ser sopesadas quando da aplicação da norma penal. Elas são, portanto, de aplicação compulsória, certo? Mas sem mais delongas, passemos ao estudo das circunstâncias atenuantes genéricas, às quais se reporta o rol contido no artigo 65 e seus respectivos incisos do nosso Código Penal. A primeira atenuante genérica prevista no artigo 65 do Código, justamente no seu primeiro inciso, vem a ser a menoridade relativa. O que significa isso? Nós sabemos que a maioridade penal ela vem a ser atingida, ela vem a ser alcançada aos 18 anos de idade. Entretanto, o legislador penal entendeu que, em que pese a maioridade penal venha a ser atingida quando o indivíduo completa 18 anos de idade, a pessoa que se encontra nesse intervalo de tempo entre o alcance da maioridade penal, certo? A idade que o indivíduo faz 18 anos, o momento que o indivíduo faz 18 anos, e os 21 anos de idade, certo? O indivíduo é dotado de um menor nível de amadurecimento. Ele ainda se encontra numa fase da vida que, pela sua inexperiência, pela sua falta de maturidade, ele deverá ser merecedor da aplicação da sanção penal de forma mais branda, de forma menos rigorosa. Isso é a chamada menoridade relativa. Salientes que, inclusive, antes do advento do Código Civil de 2002, a maioridade civil só era alcançada aos 21 anos. Entre os 16 e os 21 anos, o indivíduo era relativamente incapaz. Ele só alcançava a sua maioridade de forma plena quando ele completasse 21 anos. Nós tínhamos, na vigência do Código Bevilacqua, o Código de 1916, nós tínhamos a seguinte sistemática. Até os 16 anos, o indivíduo era absolutamente incapaz. Entre os 16 e os 21 anos, ele era relativamente incapaz. Após os 21 anos, ele alcançava a maioridade. A maioridade absoluta do ponto de vista civil, porque do ponto de vista penal a maioridade já era alcançada aos 18 anos. Agora não. Com o advento do Código de 2002, a maioridade civil, o alcance da capacidade plena do ponto de vista civil, coincide também com o advento da responsabilidade penal. A maioridade penal e a maioridade civil hoje coincidem. Entretanto, essa atenuante genérica da menoridade relativa, ela persiste em nossa legislação penal. A menoridade relativa, ela alcança os acusados, ela alcança os réus que sejam menores de 21 anos e, obviamente, maiores de 18 anos, né? Porque se for menor de 18 anos, ele não será alvo da sanção penal, ele será alvo de uma medida socioeducativa nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na sistemática atual, só fazendo aqui uma complementação, do ponto de vista civil,
A menoridade relativa, absoluta, vai até os 16 anos. A menoridade relativa compreende o espaço de tempo entre os 16 e os 18 anos. Contudo, a maioridade penal é sempre atingida aos 18 anos, independentemente do indivíduo, ser, independentemente do indivíduo ter sido anteriormente emancipado, porque a emancipação civil não atinge efeitos penais, certo? Dessa forma, a maioridade penal é alcançada aos 18 anos. Mas entre o espaço de 18 a 21 anos, existe por imposição legal, existe a presença dessa menoridade relativa, dessa atenuante genérica da menoridade relativa, que se encontra prevista na parte inicial do inciso 1º do artigo 65. Se o agente é menor de 21 anos, isso é uma circunstância que sempre atenua a pena. O caput do artigo 65 diz, são por circunstâncias que sempre atenuam a pena. Aí vai dispondo o rol de circunstâncias atenuantes genéricas. A primeira delas é a menoridade relativa. O indivíduo que tem menos de 21 anos. Na data do fato, gente, não é na data da condenação. Independentemente de quando sobrevier a condenação, aqui leva-se em consideração a idade do indivíduo quando da prática do fato criminoso, e não do momento da condenação, certo? Mas a segunda parte do inciso 1º do artigo 65, ela trata, pessoal, da chamada senilidade, certo? Ela trata justamente do contrário, ela trata da circunstância atenuante genérica consistente no fato do indivíduo já ter alcançado 70 anos, certo? Se a atenuante genérica da menoridade relativa leva em consideração a inexperiência do indivíduo, no tocante à senilidade, à velhice, certo? Essa atenuante genérica que incide quando o réu for maior de 70 anos, ao tempo da sentença, gente, não é ao tempo da prática do fato criminoso. É o contrário da menoridade relativa. A atenuante genérica da menoridade relativa leva em consideração a data do fato criminoso, a data da prática da infração penal. Aqui, no tocante à senilidade ou velhice, o que se leva em consideração nessa atenuante genérica é justamente a idade do indivíduo, o indivíduo ser maior de 70 anos, certo? Independentemente da data do fato, ao tempo da sentença. Leia-se ao tempo da prolatação da sentença com a dosimetria, né? No que se fundamenta a concessão desse verdadeiro benefício legal, sem qualquer sombra de dúvida, porque vai atenuar a pena, lá na segunda fase da dosimetria, né? Se fundamenta no fato de que a velhice ela proporciona toda uma série de alterações físicas, emocionais, psicológicas, que vêm, por óbvio, atingir as pessoas em idade avançada. Tanto no sentido de que essas alterações possam vir a influenciar no ânimo criminoso, no ímpeto de delinquir, quanto no tocante ao fato de que o indivíduo com mais de 70 anos, ele possui capacidade muito menor do ponto de vista físico e psicológico de suportar integralmente a pena. Por isso a pena deverá ser atenuada, deverá ser amenizada, certo? Qual é a data que se leva em consideração? Leva-se em consideração a data da publicação da sentença, certo? Ou do acórdão
condenatório. No tocante ao acórdão condenatório, deve-se levar em consideração a data da sessão de julgamento de eventual recurso de apelação, certo? Um ponto importante, gente, fazendo aqui uma confrontação com o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, que fala, que considera como ser humano idoso aquele indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos. Aqui não se leva em consideração a conceituação jurídica de idoso da Lei 10.741, certo? A lei penal fala em 70 anos, e não em idoso, certo? Portanto, persiste, no que diz respeito a essa atenuante genérica da velhice, ou da senilidade, esse marco inicial, esse marco temporal inicial, de 70 anos, certo? Inclusive, não é o caso a gente tratar aqui, mas diminui-se pela metade o prazo prescricional no tocante tanto a senilidade quanto, acho que até falei sobre isso quando estava falando de reincidência, falei muito en passant, mas no tocante ao indivíduo maior de 70 anos ou indivíduo menor de 21 anos, os prazos prescricionais eles são reduzidos à metade, certo? Se o crime prescreveria em 20 anos, para o indivíduo menor de 21 anos ou maior de 70 anos, a prescrição, o prazo prescricional cai pela metade, certo? Muito bem, pessoal? Gente, qual é o segundo aspecto, a segunda atenuante genérica a qual se reporta o rol do artigo 65 do Código Penal? Lembrando, gente, que sempre que as atenuantes, a exemplo das agravantes que foram por nós estudadas na aula anterior, elas são contempladas dentro da dosimetria na segunda fase do procedimento, certo? Mas qual é essa segunda espécie de atenuante genérica a qual faz alusão à nossa norma penal? Lá no inciso 2º do artigo 65, nós temos a expressão consignada pelo legislador penal, o desconhecimento da lei. Mas cabe aqui lembrar, meus caros amigos e minhas caras amigas, que o desconhecimento da lei, como é do conhecimento de todos, não é algo não é algo que afasta o caráter criminoso do fato, certo? É algo, obviamente, inexcusável, né? Não se pode aludir, não se pode alegar o desconhecimento da lei, certo? Ou não se pode alegar o descumprimento da lei em razão do seu conhecimento, né? É o que diz, inclusive, o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, certo? Portanto, em que pese o indivíduo desconhecer o caráter da lei penal, persistem íntegros tanto o crime quanto a responsabilidade penal do indivíduo, certo? Subsistem tanto o delito em sua integralidade, quanto a responsabilidade criminal do agente que o praticou, certo? Entretanto, em razão da presença desse inciso 2º do artigo 65, deve-se abrandar a pena, certo? Deve-se diminuir a pena quando o indivíduo desconhece a lei. A justificativa para a presença dessa atenuante dentro do rol do artigo 65 vem a ser justamente o fato de que o ordenamento jurídico brasileiro ele é composto de um cabedal infinito, extremamente complexo de leis, de atos normativos que são frequentemente alterados,
através de novos dispositivos que vêm a revogar os anteriores, certo? Tornando, com isso, extremamente difícil ao cidadão comum ter a exata compreensão daquilo que se encontra dentro da lei ou fora da lei, certo? E aí, o desconhecimento da lei, sobretudo, que é uma circunstância, obviamente, de natureza subjetiva, sobretudo no tocante às pessoas de menor esclarecimento, de menor nível de escolaridade, sobretudo, deve servir como uma atenuante genérica a teor do que reza o artigo 65, inciso 2 do Código. Cabe salientar também que, no tocante às contravenções penais, que são, como todas as senhoras e todos os senhores sabem, infrações penais de menor potencial lesivo, certo? Menor lesividade social, a ignorância ou a errada compreensão da lei, se excusáveis, autorizam o próprio perdão judicial, nos termos do que reza o artigo 8º da Lei das Contravenções Penais, certo? Em razão de que, por serem aquelas infrações penais, por serem a, a, a por serem as contravenções, infrações penais de menor porte, de menor monta, justifica-se, quando excusáveis, a concessão do próprio perdão judicial. Mas no tocante aos crimes, não. No tocante aos crimes, o desconhecimento da lei, em que pese não servir para excusar o descumprimento da lei, a prática de crimes, em que pese persistirem íntegros o crime e a responsabilidade penal do agente, essa circunstância do desconhecimento da lei, ela autoriza o exegeta, o aplicador, o intérprete da norma penal, o juiz ou o juízo, quando da aplicação da norma penal, quando da dosimetria da pena, abrandar, diminuir a sanção penal, certo? Vamos lá. O terceiro, a terceira circunstância atenuante prevista nesse rol do artigo 65, ela se encontra contida na linha A do inciso 3º do artigo 65, que diz justamente o seguinte: ter o agente cometido por motivo de relevante valor social ou moral. Muito bem. Pessoal, primeiro é preciso que nós nos debrucemos acerca da questão da motivação. O que vem a ser a motivação ou o motivo no tocante ao âmbito do direito penal? No direito penal, o motivo é o antecedente psíquico da conduta criminosa. Os motivos do crime são as circunstâncias que irão influenciar o agente à prática do crime, certo? Os motivos do crime são circunstâncias judiciais importantes na fixação lá da pena base, lá no artigo 59 do Código, certo? Podem também vir a desempenhar o papel de qualificadoras ou de privilégios em determinados crimes, como é o caso do homicídio doloso ou o caso do homicídio privilegiado, certo? A motivação pode ainda vir a se tratar de agravante, certo? Ou de atenuante genérica, como é aqui o caso, certo? Para que haja o reconhecimento da atenuante genérica prevista na linha A do artigo 60, do inciso 3º do artigo 65 do Código, ou seja, o indivíduo ter praticado o crime por motivo de relevante valor social ou moral, certo? É importante que se avalie, o magistrado venha avaliar, certo? Adotando como parâmetro o padrão do homem médio, e não o perfil subjetivo do acusado, do réu,
certo? Os seguintes aspectos: o valor social e o valor moral. O valor social é aquele que contempla os anseios da coletividade. Por exemplo, o indivíduo que mata um serial killer, um indivíduo que mata um estuprador que vinha a causar pânico em uma determinada comunidade, certo? Isso é um valor, e isso, obviamente, consiste numa circunstância de relevante valor social. E o valor moral, por sua vez, é aquele que diz respeito ao próprio agente, é aquele que se encontra em conformidade com a moralidade e com os princípios éticos vigentes. Por exemplo, o sujeito que mata o estuprador da filha, o sujeito que mata um indivíduo que o torturou anos antes, o sujeito que mata o indivíduo que matou seu pai ou matou seu filho, certo? Obviamente que há um motivo de relevante valor moral presente nessa conduta criminosa e, obviamente, isso deverá influenciar na dosimetria penal, mais precisamente na segunda fase da dosimetria, quando dá apreciação das circunstâncias agravantes e atenuantes, certo? O inciso terceiro do artigo 65 traz ainda uma segunda linha, a linha B, e ela trata justamente de outra circunstância atenuante, justamente o agente ter procurado por sua espontânea vontade e com eficácia logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Vejamos, vamos fazer uma análise dessa circunstância do arrependimento, a qual faz menção à linha B do inciso terceiro do artigo 65. A reprimenda deverá ser abrandada, deverá ser atenuada, caso o agente tenha espontaneamente, sua livre e espontânea vontade, e de forma eficaz, de forma hábil, né, logo após o crime, tentar minorar as suas consequências, ou antes do julgamento reparar o dano, certo? Aqui é importante que se diga que não há como se confundir com o chamado arrependimento eficaz, lá do artigo 15 do Código, certo? Porque no arrependimento eficaz, o agente esgota os atos executórios, mas impede a consumação delitiva, certo? Por exemplo, o sujeito, após efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, no escopo de matá-la, certo? Ele se arrepende e leva a vítima ao hospital, salvando-a da morte. Aqui existe uma causa de exclusão da tipicidade, certo? Porque somente subsiste a responsabilidade penal pelos atos eventualmente praticados. O sujeito foi até a fase de execução, mas impediu a consumação delitiva, certo? Aqui, inclusive, nessa circunstância, não haveria tentativa, porque o crime não se consumou pela vontade, não foi por vontade, não foi por motivação alheia à vontade do agente, mas foi por vontade do próprio agente, certo? Aqui, na atenuante genérica do arrependimento, o crime já se consumou. Entretanto, o indivíduo responsável pelos atos criminosos procura, de forma espontânea e com eficácia, com eficiência, certo? Logo após a prática do crime, impedir ou reduzir as suas consequências, certo? Por exemplo, o sujeito vai, atropela e mata um pai de família, mas ele passa a pagar uma pensão mensal aos seus herdeiros, no escopo de tentar diminuir as consequências do seu ato, certo? Obviamente, há uma menor reprobabilidade na conduta do agente, indica pelo menos um arrependimento, ainda que posterior, né? Mas no escopo de diminuir a sua ação criminosa, tentando diminuir ou evitar
as consequências dos seus atos, certo? Assim, o sujeito espontaneamente tenta diminuir os seus atos. O sujeito que, por exemplo, pratica um roubo e depois devolve os pertences da vítima, o furto. Eu advoguei duas circunstâncias muito interessantes, nas quais nós postulamos a aplicação dessa atenuante. Uma delas, a minha constituinte, ela tinha furtado, ela sabedora da senha, e tendo acesso à bolsa, a senha do cartão e tendo acesso à bolsa de uma amiga dela, muito amiga, né? Ela furtou o cartão e fez um saque. Pois ela me procurou e eu orientei a devolver a res furtiva e isso foi levado em consideração quando a dosimetria penal, em razão do seu arrependimento, né? Seria, obviamente, no caso, haveria, no caso, obviamente, a presença dessa atenuante genérica da a linha B do inciso terceiro do artigo 65. Em outra situação, o sujeito assaltou uma lanchonete e roubou alguns pertences de umas pessoas que estavam lá fazendo uma refeição, fazendo um lanche. Posteriormente, eu o recomendei, eu aconselhei, ele demonstrou arrependimento, a devolver em juízo os pertences e os valores que tinham sido subtraídos mediante a grave ameaça, né? Em razão do agente se encontrar armado. Nesse sentido, inclusive, a parte final desse dispositivo fala em ter, antes do julgamento, reparado o dano, certo? Aqui é preciso se fazer uma diferenciação do chamado arrependimento posterior. O arrependimento posterior é uma causa obrigatória de diminuição de pena, certo? A reparação do dano, certo? No arrependimento posterior deve preceder o recebimento da denúncia ou da queixa. No tocante à atenuante genérica sobre a qual nós estamos conversando, é possível a reparação do dano até o julgamento em primeira instância, certo? Agora, se fala aqui de uma reparação integral do dano e efetuada livremente, sem qualquer coação por parte do réu, certo? Ou seja, a reparação que é proveniente de uma condenação do réu no cível, certo? Não se aplica, logicamente, a atenuante, não se adequa a essa situação. Certo? Aqui é necessário que haja a voluntariedade. Se ele é condenado no cível e sofre uma constrição de seu patrimônio, de parcela do seu patrimônio, para reparar o dano, logicamente que não houve a voluntariedade, certo? Essa atenuante genérica, ela é aplicada por razões de política criminal, buscando estimular, mediante a diminuição da pena, o arrependimento por parte do acusado, a reparação do dano provocado por ele a um bem penalmente, a um bem jurídico penalmente resguardado. Certo? Muito bem. Mas além dessas duas alíneas, o inciso terceiro traz, vejam só as senhoras e os senhores, outras três alíneas contendo outras três atenuantes genéricas interessantes. Vamos lá. A linha C do inciso terceiro do artigo 65, ela trata da chamada coação resistível.
no cumprimento de ordem de autoridade superior e influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vida. A fundamentação legal para a incidência dessas atenuantes genéricas consiste no fato de que a conduta a ser atacada, ela, no tocante a um juízo de culpabilidade do réu, apresenta menor reprobabilidade social. Por quê? No tocante à coação, seja de natureza física irresistível, nós sabemos que afasta a própria conduta do coagido. E, consequentemente, não há sequer um fato típico, porque não há vontade, né? Um dos elementos inerentes ao dolo e à culpa. Na coação moral irresistível, como a gente já viu, se nós passamos em penal 1, certo? Ocorre a exclusão da culpabilidade do coagido, certo? Em razão da inexigibilidade de conduta diversa. Mas se as coações forem resistíveis, haverá um concurso de pessoas entre o coator e o coagido, certo? O coator terá a pena agravada, certo? Naquela circunstância agravante, a qual faz menção o inciso 2º do artigo 62 do Código, certo? Já no tocante ao coagido, a pena deverá ser abrandada, certo? Agora, como é que se afere a resistibilidade ou não da coação? Deve-se observar analisando o perfil do agente, e não a figura do homem médio. Se for uma pessoa ignorante, uma pessoa de pouco esclarecimento, evidentemente deverá ser levado em consideração essa circunstância, certo? Por outro lado, no tocante à obediência hierárquica de ordem, a obediência hierárquica, nós sabemos que a obediência hierárquica de ordem não manifestamente legal, ela exclui a culpabilidade, também, novamente, por inexigibilidade de conduta diversa, certo? Somente responderá pelo crime o superior hierárquico, certo? Entretanto, se a ordem for manifestamente ilegal, tanto o superior hierárquico quanto o servidor subalterno deverão responder em concurso de agentes pelo delito, certo? O superior responderá com a incidência da agravante genérica do inciso 3º do artigo 62. E o subordinado deverá responder com atenuante genérica, pois ele é colocado numa situação difícil, quando o superior determina a execução do ato ilegal, certo? No tocante à influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vida. Aqui nós também temos uma atenuante genérica, né? É interessante diferenciar essa influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima do domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima. Por exemplo, que se reportam o parágrafo 1º do artigo 121 e o parágrafo 4º do artigo 129, respectivamente, homicídio privilegiado e lesão corporal privilegiada, certo? Qual é a diferença? No tocante ao privilégio lá do crime de homicídio e do crime de lesão corporal, o indivíduo acha o domínio de violenta emoção, domínio mais amplo e forte, a mais ampla e forte perturbação dos sentidos que se possa imaginar, certo? Muito maior do que a influência. No domínio, o indivíduo perde inteiramente o controle, certo? Em razão de uma provocação injusta da vítima, certo? Nessa atenuante genérica, não. Basta um ato injusto praticado pela vítima, sendo que essa atenuante ela incide em razão do agente estar sob influência, mera influência, certo?
do ato injusto praticado pela vítima, certo? O derradeiro, há que se salientar o fato de que no privilégio a reação tem que ser logo em seguida, tem que ser imediata, ao passo que no atenuante admite-se que se transcorra um certo lapso temporal, uma vez que a lei penal não condiciona a atuação do agente a um determinado período de tempo, como no privilégio que fala, que se utiliza a expressão logo em seguida a injusta provocação da lei. Agora aqui, tanto no privilégio quanto nessa figura dessa atenuante genérica da a linha C, inciso 3º do artigo 65, fala-se em ato injusto ou injusta provocação. Porque se for lesão, aí é legítima defesa, evidentemente. Né? Aí será legítima defesa. Certo, gente? Pessoal, há uma quarta atenuante genérica também muito importante, que é a atenuante genérica da confissão, certo? A confissão, obviamente, deverá ser espontânea, deverá ser fruto da sinceridade do agente. O agente arrependido do que fez, confessa, certo? Entretanto, a jurisprudência do STJ, ela já decidiu no sentido de que a espontaneidade ela é prescindível, basta a voluntariedade, ou seja, basta que o agente incorra de forma voluntária, livre de coação, certo? Ele pode, por exemplo, ter confessado após ter sido instigado, concitado pela autoridade policial ou pelo representante do Ministério para fazê-lo. Não precisa ser essa confissão não precisa necessariamente ser proveniente do seu ânimo, desde que seja voluntário, desde que seja livre de qualquer coação, certo? Para nossa Suprema Corte, para o STF, a simples postura de reconhecimento da prática do delito enseja o reconhecimento desta atenuante, certo? Essa circunstância da atenuante genérica da confissão espontânea, ela possui natureza objetiva, certo? Ou seja, ela independe do subjetivismo do julgador. Havendo a confissão, certo? Relativa à autoria, seja a autoria em sentido amplo, seja a coautoria ou a participação, certo? Seja o agente autor mediato ou imediato, ou mero partícipe, certo? Seja ela prestada perante a autoridade policial, delegado de polícia civil ou federal, perante o membro do Ministério Público ou membro do judiciário, certo? Se essa confissão encontra-se desanuviada de quaisquer coações, certo? Estando presente a confissão, é necessário que o agente seja beneficiado com a presença dessa atenuante genérica, certo? A confissão ela pode ser parcial, certo? Ela não precisa alcançar eventuais qualificadoras ou causas de aumento de pena, certo? E o fundamento interessante, que o limite temporal para a confissão, só um ponto importante, é o trânsito em julgado da condenação, ou seja, a gente pode vir a confessar até o trânsito em julgado da condenação, certo? Importante isso. O fundamento dessa atenuante consiste justamente na lealdade processual, no fato do agente admitir de forma honesta que praticou um delito, certo? Que praticou um delito, e nesse sentido ser beneficiado com uma suavização, uma atenuação da pena, certo? O agente, certo? Ele deverá incorrer voluntariamente para ser beneficiado com a presença dessa atenuante genérica, certo? Gente, nós temos o derradeiro, lá na linha E, do inciso 3º
do artigo 65, a atenuante genérica da influência de multidão em tumulto se o agente não provocou. Isso consiste no chamado crime multitudinário, certo? Por exemplo, invasões de propriedades, brigas em estádios de futebol, confusões generalizadas dentro de casas de espetáculos, certo? É aquele crime cometido pela multidão em tumulto, a chamada multidão delinquente, sabe? Se apurada a autoria do fato, se chega à compreensão de que o agente ele não provocou, ele agiu sob a influência da multidão delinquente, certo? Havendo uma deformação transitória de sua personalidade, o indivíduo sofrendo a pressão das paixões extremas, violentas, que atiçam o grupo a provocar um determinado ilícito, evidentemente a sua responsabilidade deverá ser diminuída, certo? Deverá haver uma minoração da pena em razão de que a prática do delito possivelmente não teria acontecido, certo? Se não houvesse essa influência da multidão em tumulto, certo? Claro que o agente não pode ter provocado, não pode ser o agente que deu ensejo à confusão, à algazarra, ao tumulto, no qual aconteceu um determinado delito, como, por exemplo, um homicídio, como, por exemplo, lesões corporais, certo? Finalmente, gente, para a gente encerrar aqui o nosso, o nosso estudo sobre as atenuantes, vamos tratar aqui de dois aspectos importantes contidos justamente nos artigos 66 e 67 do nosso Código Penal. O artigo 66 trata, e eu falei já agora há pouco, das chamadas atenuantes inominadas. O artigo 66 diz que a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Essas são as chamadas atenuantes inominadas, porque aquele rol dos incisos primeiro, segundo, terceiro e as alíneas do inciso terceiro do artigo 65 não é um rol restritivo, é um rol meramente exemplificativo, certo? E essas atenuantes inominadas, elas tratam-se de atenuantes não especificadas em lei, certo? Elas são chamadas, por alguns doutrinadores, atenuantes de clemência, porque usualmente elas são aplicadas pelo juiz por um ato de bondade, certo? Os grandes Eugênio, Raul Zaffaroni e José Henrique Pierangeli sustentam a admissibilidade da atenuante inominada na chamada co-culpabilidade, na situação em que o agente, em regra, pobre, marginalizado, deve ser punido de modo mais brando pelo motivo de a ele não terem sido conferidos pela sociedade, pelo Estado, responsáveis pelo bem-estar da pessoa humana, todas as oportunidades para o desenvolvimento, para o seu desenvolvimento como ser humano. Certo? Sim, gente, no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, isso é matéria objeto do artigo 67 do Código. No concurso de agravantes e atenuantes, assim reza o artigo 67, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Pessoal, se estiverem presentes simultaneamente agravantes e atenuantes genéricas, a regra geral é de que uma neutraliza a eficácia da outra. É o que se denomina de equivalência das circunstâncias. Prestem bastante atenção nessa expressão, a equivalência das circunstâncias. Excepciona-se essa sistemática quando existe alguma circunstância preponderante, certo? De acordo com o que reza o artigo 67, entende-se como tais circunstâncias, tais motivos determinantes, a personalidade do agente, a reincidência, certo? Existe, em síntese, pessoal, agravantes e atenuantes genéricas mais valiosas que outras no âmbito da aplicação da pena.
Durante muito tempo, a doutrina sustentou o entendimento de que a menoridade relativa era a circunstância preponderante por excelência, uma vez que ela prevalecia sobre todas as demais. Essa posição ela perdeu espaço após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, que considerou o indivíduo plenamente capaz para a vida civil aos 18 anos. Na contemporaneidade, pode-se falar que no concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas, a ordem de importância para a compensação e solução do conflito é a seguinte. Primeiro, os motivos determinantes do crime. Pode ser funcionar como agravante ou atenuante. A personalidade do agente pode servir como agravante ou atenuante. A reincidência será agravante. Aí, as demais circunstâncias subjetivas, em segundo lugar. Em terceiro lugar, as circunstâncias objetivas. Certo? Vale salientar a diferença entre circunstâncias preponderantes e circunstâncias incompatíveis. Nas circunstâncias incompatíveis, elas têm que realmente desaparecer, certo? Por exemplo, o valor moral, o relevante valor moral é incompatível com o motivo fútil, né? Claro, uma neutraliza a outra. Enquanto nas circunstâncias preponderantes subsistem todas as agravantes e atenuantes, sendo que umas têm um peso maior do que as demais, certo? Tendendo a agravar mais a pena ou atenuar mais a pena, certo? Ponto importante é o concurso da reincidência com a confissão espontânea. A reincidência, como a gente sabe, é um agravante genérico, muito importante. A confissão espontânea é uma atenuante genérica, certo? Ambas são utilizadas na segunda fase da dosimetria penal, certo? Como ambas possuem natureza preponderante, certo? No concurso entre ambas, a jurisprudência se divide no tocante à compensação ou à prevalência da reincidência, certo? Existe essa divergência jurisprudencial. Eu particularmente entendo pela compensação entre ambas, certo? Dada a importância que essas circunstâncias, a reincidência agravante genérica e a confissão de importância como atenuante genérica possuem. Certo, gente? É isso que nós tínhamos a conversar acerca das chamadas circunstâncias atenuantes genéricas. Na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade ao estudo Aplicação da Lei Penal, tratando das causas de aumento e diminuição de pena e, posteriormente, do chamado cálculo da pena. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a que horas vocês irão assistir essa aula, mas de toda sorte, que Deus abençoe vocês e lhes traga muitas felicidades e bons estudos. Vamos, meus amigos, eu peço, eu rogo às senhoras e os senhores que, por favor, se cuidem, por favor, vamos cuidar da vida nossa e uns dos outros, para que as vossas famílias não estejam como a minha, impactadas, abaladas profundamente pela perda de um ente querido. Minha família que perdeu, felizmente, a minha mãe. Circunstância tão repentina, tão dramática, tão trágica, que nos trouxe tantos dissabores e tantas tristezas. Sobretudo por saber que mamãe ainda viveria muito mais tempo, ainda teria muito a acrescentar na vida de todos nós, nas vidas de todos nós, seus filhos, seus netos, seus parentes, enfim, seus amigos. Mas, infelizmente, a mãe foi mais uma vítima da Covid-19. Infelizmente, a mãe que era dotada de boa saúde, a idade dela tinha 70 anos, era uma pessoa muito saudável, viveria certamente muitos anos, infelizmente nos deixou. Eu peço, meus amigos, que tenham muito cuidado por vocês e por vossas famílias. Vamos ter responsabilidade, vamos sair de casa só quando for estritamente necessário, vamos usar máscaras e outros equipamentos de proteção individual, vamos cuidar da nossa imunidade, beber muita água, procurar se alimentar bem, procurar dormir bem,
Vamos tentar ter muito cuidado no tocante às regras de higiene, às regras de prevenção, aos protocolos especificados pela Organização Mundial de Saúde e por outros organismos nacionais e internacionais de saúde. Vamos procurar lavar as mãos com frequência, utilizar álcool 70. Vamos tentar não contrair essa doença terrível. Vamos tentar não contribuir para que haja propagação dessa catástrofe. Uma catástrofe sem qualquer precedente na nossa história, potencializada inclusive por esse desgoverno fascista genocida, que lastimavelmente vem concorrendo, vem contribuindo de forma decisiva para a potencialização de algo que já seria o demais monstruoso, o demais destruidor, mas que, em razão das ações e omissões criminosas do Executivo Federal, e venhamos e convenhamos, de parte significativa da população brasileira, fez pouco caso da pandemia, que não usou máscaras, que aglomerou, de sair para beber, para farrear, para veranear, e nos festejos de fim de ano, que no carnaval, ao invés de estar em casa, ao invés de estar no sossego do seu lar, ao invés de estar contribuindo com os esforços para a diminuição da pandemia, acabou por optar pela morte. Entre a vida e a morte, acabaram por optar pela morte, tendo por resultado a perda de tantas pessoas queridas como a minha mãe. Eu peço a vocês que tenham cuidado, peço a vocês que cuidem das vossas vidas, das vidas das pessoas que lhes são caras, e cuidemos uns dos outros. Uma boa noite, meus amigos. Fiquem com Deus. Felicidades e muita saúde a todos e a todas.